cara que vai pra universidade, que o principal evento acadêmico da história da universidade chama O Cu é Lindo. Tem alguma educação real num lugar desse? Hein? É um lugar de degeneração moral, não é isso ou não? É isso? A destruição, A destruição dos valores. local. O cara sai... 41% das pessoas que entram aqui em universidade não formam. Ele tem a dívida dele perdoada, igual Bolsonaro e Lula perdoaram a dívida de todo mundo. Minha pica, meu irmão, desculpa a expressão. O cara vai ter que pagar e não prescreve nunca, senão ele não é da casa do pai, não é isso ou não? É assim aqui ou não é? É. Aí dos 59% que formam, quantos por cento você acha que o cara que sai da faculdade aqui ganha mais do que não ganharia se não fosse pra faculdade? Hein? 100%. É 19%. 19% das pessoas que formam, não é isso? 41% não forma. 19% ganha mais do que ganharia sem pisar ali. E a média é 300 mil dólares de dívida, não é isso? Só que tem gente que é, porra, 1 milhão, né? Que o cara faz faculdade, não sai pra porra nenhuma. Não, vou fazer mestrado, mais dívida. Vou fazer outro mestrado, mais dívida. Doutorado, tome-lhe dívida, não é isso ou não?